Olá, me chamo Laura, faço licenciatura em Pedagogia na Univesp e o título do trabalho do TCC é Gibis como recurso pedagógico no processo de alfabetização e letramento no ensino fundamental 1. E os autores que utilizaram foram Beatriz Coenzi Carvalho, Rodrigo Miolman de Moura, Ruscaia Fernandes de Mendonça, Alessandre Ferreira da Costa, Núbia da Silva, Luciana Beganettini Ramos Silvério e Maurício de Souza. Olá, meu nome é Lucas Olá de Pazin, eu sou aluno de Pedagogia do curso da Univesp. A alfabetização e o letramento não são apenas aprendizagens de letras e palavras. Elas marcam o início de um processo maior, em que a criança passa a compreender, interpretar e posicionar-se diante do mundo ao seu redor. Pensar em práticas pedagógicas que realmente dialoguem com os estudantes torna-se um desafio necessário, especialmente ao considerar que o uso de gêneros textuais variados torna a aprendizagem mais significativa. Os gibis aparecem como uma alternativa interessante e próxima da realidade das crianças. Ao combinar imagens e textos, as histórias em quadrinhos transformam a leitura em um processo mais acessível e envolvente. Os gibis possuem um diferencial importante, eles fazem parte da cultura dos estudantes. Diante disso, esse trabalho busca compreender de que forma o uso de gibis pode contribuir para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento. Além da revisão teórica apresentada, este estudo também propõe a realização de uma pesquisa de aplicação em uma escola de ensino fundamental, envolvendo turmas do 4º e 5º ano. A proposta consiste em observar e analisar as contribuições do uso de gibis no processo de alfabetização e letramento dos estudantes, considerando aspectos relacionados ao interesse pela leitura, a compreensão textual e a produção escrita. Lembrando que, para garantir os princípios éticos da pesquisa e preservar a identidade da instituição e dos participantes, utilizamos nomes fictícios tanto para a escola quanto para os estudantes envolvidos, assegurando a confidencialidade das informações coletadas durante o desenvolvimento desse estudo. Olá, meu nome é Amanda Ferreira dos Santos e eu vou falar um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho de conclusão de curso. Apesar do nosso trabalho falar especificamente sobre o uso dos gibis no ensino fundamental 1, nós devemos olhá-los de maneira mais abrangente, pois ele acompanha o estudante durante todo o processo de ensino, até mesmo nos vestibulares, mostrando grande importância no processo de alfabetização, de letramento e de interpretação textual, verbal e não verbal. Podemos pautar como os objetivos gerais o desenvolvimento da sequência lógica, a assimilação entre imagem e texto, o enriquecimento de expressões, o estímulo da curiosidade e uma visão mais aprofundada de mundo, visto que, além das histórias fictícias, os gibis eles também trazem lições morais, eles trazem fatos, momentos históricos, figuras históricas, também abrangendo o conhecimento de mundo dessa criança. Os objetivos específicos trabalhados na aplicação são o reconhecimento de gibis utilizados para o desenvolvimento da interpretação de texto e da compreensão leitora, e avaliar o papel das imagens e diálogos na construção de sentido durante a leitura. Olá, meu nome é Giovana, eu vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Nessa parte do trabalho, a gente apresenta a fundamentação teórica sobre o uso de histórias em quadrinhos no ensino, na educação. Para começar, eu acredito que é importante destacar que o uso de diferentes gêneros textuais na educação é essencial para tornar a aprendizagem mais significativa e aproximar um pouquinho da realidade dos alunos. Isso acontece porque quando o aluno se reconhece no texto que ele está lendo, ele tende a se interessar e se envolver mais com o conteúdo. Então, nesse contexto, as histórias em quadrinhos, elas se destacam bastante, porque combina, a linguagem verbal e a visual. E essa junção, ela facilita a compreensão das informações e também desperta, nesses alunos o interesse pela leitura, principalmente nas crianças e os adolescentes, Um dos textos que a gente usa no nosso trabalho é o do Carvalho, e ele defende
o uso da HQ contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da leitura e da interpretação de texto. E ele defende, nesse texto que a gente usa como uma das nossas fundamentação teórica, que isso acontece porque ela torna, né, o processo de aprendizagem mais dinâmico, menos cansativo e mais acessível para os alunos. Além disso, ele também fala, nesse trabalho, que os elementos visuais ajudam o aluno a compreender melhor o contexto, porque às vezes o aluno tem uma dificuldade maior com a leitura e por ter, né, também a linguagem visual nas HQs, o aluno com dificuldade em leitura também consegue participar e entender o conteúdo, se interessar pelo conteúdo, né? Porque às vezes um aluno que tem uma dificuldade com a leitura acaba não se envolvendo tanto na aula, mas a HQ traz esse aluno para perto, né? E envolve ele também na discussão. Além disso, outro texto que a gente usou também é o das autoras Moura, Mendonça e Costa, e elas reforçam, né, que as histórias em quadrinhos ajudam também no raciocínio lógico, na criticidade e autonomia dos alunos. Ou seja, eles não devem ser vistas, as HQs, né, apenas como uma forma de entretenimento, mas sim também como uma ferramenta pedagógica, que é o que a gente defende, que vai contribuir para a formação de leitores mais críticos e também mais participativos, entrando novamente no ponto que eu citei anteriormente. As HQs é uma forma de chamar o aluno para a aula, né, chama a atenção deles. Acreditamos também, principalmente por conta da junção, né, da linguagem verbal e visual. Outro texto que a gente usou de fundamentação teórica no nosso trabalho é o do Silva. Seguindo essa mesma ideia das autoras, o Silva destaca que o uso de HQ, gibi nas escolas, torna a aprendizagem mais lúdica e interdisciplinar. E ele defende isso porque ele acredita que é possível trabalhar diferentes conteúdos ao mesmo tempo, de uma forma, né, mais leve, mais envolvente. E as HQs vão estimular também a criatividade, a imaginação e o engajamento dos estudantes, trazendo, né, uma participação mais ativa deles para as aulas. Outro ponto também muito importante que a gente traz no nosso TCC, trazido por Silvério, outro texto que usamos, ele defende que as HQs elas ajudam também na construção do conhecimento, porque aproxima os conteúdos escolares, né, com o universo cultural dos alunos, que faz parte do dia a dia deles. E isso é muito relevante, né, porque quando o conteúdo faz sentido para o aluno, a aprendizagem se torna mais eficiente, quando ele se identifica, né, e consegue trazer coisa do dia a dia dele para dentro da sala de aula. Além disso, as histórias em quadrinhos contribuem também para o desenvolvimento da leitura crítica, né, porque exige a interpretação tanto das imagens quanto do texto, né, fazendo essa junção de linguagem verbal e visual, fazendo com que o aluno pense além do que está explícito lá no texto. Ele começa a questionar e a interpretar aquela historinha em quadrinho. A gente também não pode deixar de citar, né, a importância do Maurício de Souza para o nosso trabalho, que a gente usa muito, né, a Turma da Mônica como referência, porque é um exemplo, né, um grande exemplo de como as histórias em quadrinhos incentivam a leitura no Brasil, principalmente entre as crianças, né, porque muitas vezes esse é o primeiro contato que o aluno tem com o hábito da leitura, que pode influenciar positivamente ao longo da vida escolar e da vida desse aluno, que passa a se interessar pela leitura, por conta do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que fez parte da vida da maioria dos brasileiros, acredito eu. E por fim, depois de citar todos esses autores, né, que nós usamos, né, só para retomar, o Carvalho, a Moura, Mendonça Costa, o Silva, o Silvério, o Maurício de Souza. Por fim, mesmo com todos esses benefícios, né, ainda é comum que o uso das HQs nas escolas seja limitado e pouco explorado. Muitas vezes, eles são vistos apenas como um material complementar e não como um recurso assim, principal de ensino. É usado mais como uma atividade ali complementar e não como tema principal assim, para ser usado durante uma aula. Por isso, nós acreditamos que é fundamental ampliar o uso desse tipo de material de forma mais planejada, né? Planejar uma aula, uma maneira mais intencional dentro da prática pedagógica. Planejar uma aula fazendo com que essas HQs, esses gibis, seja o tema principal, o foco na aula, porque a gente acredita, né, em todos esses benefícios, em como as histórias em quadrinhos, gibis, pode ajudar na vida desse aluno, né, tornando o conteúdo mais leve, mais interessante, trazendo mais para a realidade do aluno, algo que eles possam se identificar com o que eles estão vendo dentro da sala, porque às vezes eles não se identificam, não chamam muita atenção deles. Então a gente acredita muito nesses benefícios do uso do gibi como
recurso principal no ensino, né? Assim, né, concluímos que as histórias em quadrinhos são um recurso pedagógico muito relevante, por se tornar, né, a aprendizagem mais dinâmico, mais significativo, contribuindo para o desenvolvimento completo dos alunos, tanto na leitura quanto no pensamento crítico. Obrigada. Olá, eu sou a Késia, aluna da Univesp, Polo de Oroeste. A minha parte é metodologia. Nesse trabalho, nós utilizamos uma metodologia de abordagem qualitativa, com caráter aplicativo e exploratório e descritivo, buscando compreender como que os gibis podem contribuir para o processo de alfabetização e letramento dos alunos do ensino fundamental. A pesquisa ela foi desenvolvida por meio de estudo bibliográfico e pesquisa de campo em ambiente escolar. O estudo ele foi realizado com alunos de 4º e 5º ano da escola MF Lírio Azul. Fazem que as crianças estão consolidando as habilidades de leitura e escrita. Inicialmente foi feita uma pesquisa com os professores para identificar os interesses e as habilidades dos estudantes relacionado à leitura, compreensão textual e expressão artística. Participaram da atividade 5 alunos com a idade de 9 e 10 anos. Após a seleção dos participantes, realizamos uma reunião para apresentar propostas do projeto e organizar as atividades. Cada estudante recebeu uma função de acordo das suas habilidades, incentivando o protagonismo e a participação ativa de todos. Então, durante a aplicação, os alunos tiveram contato com os gibis da Turma da Mônica, explorando elementos como linguagem, verbais e visual, balões, personagens, sequências narrativas e, em seguida, desenvolveram uma história em quadrinhos intitulada Saver, o Salvador da Natureza. Para auxiliar na padronização visual dos personagens, foi utilizado a inteligência artificial ChatGPT. Enquanto a criação da escola, da história e dos desenhos foi realizado pelos próprios estudantes, a coleta de dados ocorreu por meio da observação direta, análise das produções dos alunos e registro sobre a participação e envolvimento e dificuldade encontrada durante as atividades. Posteriormente, os dados foram analisados qualitativamente, buscando identificar avanços na leitura, na escrita, na interpretação e interesse pela leitura. Por fim, a metodologia priorizou o protagonismo dos estudantes com o professor atuando como mediador do processo de aprendizagem. Os resultados demonstraram que os gibis tornam a alfabetização e o letramento mais dinâmico, mais atrativo e significativos, favorecendo o desenvolvimento da criatividade, da interpretação textual e da comunicação. Sobre a aplicação, as crianças participaram de maneira ativa durante todo o processo. Eles criaram o roteiro, os personagens, os cenários, o desenvolvimento da história, começo, meio e fim. Eles foram apenas orientados de como era a estrutura de um gibi, como seria feita, capa contra capa, os balõezinhos, as tirinhas, como precisa ser feito o desenvolvimento de uma história. Precisa apresentar os personagens, precisa ter o desenvolvimento da trama e o desfecho. Sobre o roteiro, o tema é consciência ambiental. O título Saver, o Salvador da Natureza. Conta a história de um robô que veio do futuro para impedir que o mundo sofra as consequências das ações de um vilão que polui os rios e florestas com o descarte indevido de lixo radioativo. Saver se junta a 2 crianças, chamadas Júlia e Miguel, para derrotar o vilão e também para conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo, sobre o que a poluição pode fazer com o mundo
tanto no presente como no futuro. Os diálogos foram criados com um tom cômico, porém mostrando a seriedade do assunto abordado. A criação do quadrinho possui capa, contracapa, uso de balãozinhos e os usos de tirinhas. Olá, como vão? Meu nome é Fabiane Matos de Souza. Eu venho aqui para fazer a apresentação das conclusões finais do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Gibis como recurso pedagógico no processo de alfabetização e letramento no ensino fundamental 1. Diante do objetivo principal proposto, o que a gente pôde constatar no decorrer desse trabalho é que as histórias em quadrinhos, elas são um potente recurso em relação aos recursos tradicionais, porque ela trabalha simultaneamente as linguagens verbal e visual. Nos objetivos específicos, foi possível identificar que as HQs têm um papel importante, pois expandiu a compreensão leitora e a interpretação de texto. Também foi possível verificar e corroborar com a ideia de Carvalho e Silva de que os conhecimentos prévios e a proximidade desse gênero com a vida cotidiana dos educandos auxiliaria no processo da proximidade dessa leitura com uma leitura social, tornando ela uma leitura prática social viva. Também foi possível verificar que essa dupla linguagem ampliou a capacidade dos educandos no sentido de decodificarem com maior facilidade os códigos visuais. Em relação aos resultados práticos, no que diz Silvério, os gibis atuam como um potente material literário no sentido de que a estrutura sequencial beneficia os estudantes no desenvolvimento da sequência lógica e na ampliação do seu vocabulário. Isso também pode ser constatado no decorrer do trabalho. Sob essa perspectiva, Moura e Mendonça e Costa, o caráter lúdico e a ansiedade associada ao erro na fase da alfabetização, isso gerou também um ambiente mais seguro para o florescimento da empatia e da socialização desses educandos em sala de aula. O ponto alto do nosso trabalho foi identificado quando os estudantes deixaram de ser apenas pessoas receptoras e passaram a ser autores das próprias narrativas. Eles deixaram de estar em um estado de receber apenas as informações e passaram a projetar a sua visão de mundo no seu papel, fazendo a criação dos personagens, dos cenários, com as histórias autorais, por meio das suas habilidades, articular palavras, imagens, consolidou-se tudo isso como um marco de desenvolvimento e pensamento crítico e senso de estética também, de alguma forma. Este foi o ápice do trabalho, foi no momento do desenvolvimento do quadrinho por parte dos educandos. Bem, e agora, para finalizar, o que a gente pode colocar aqui? É que os gibis,
Eles não substituem os textos clássicos, mas atuam de forma complementar, democrática e inclusiva dentro dos espaços pedagógicos, e este estudo cumpriu com seu propósito e recomenda que investigações futuras continuem a explorar essas ferramentas inovadoras, ferramentas com outros propósitos além das ferramentas clássicas. Dessa forma, consolidamos o fazer pedagógico como um espaço de inovação e de infinitas possibilidades de criação. E desde já agradecemos à banca examinadora pela atenção. Muito obrigada e até breve. Com muito carinho, eu agradeço os meus colegas Amanda, Fabiane, Giovana, Kessia e Lucas. O meu muito obrigado. Obrigado também à Univesp. Obrigada à nossa orientadora, Giovana Letícia Vasconcelos Isidoro. O meu muito obrigada.